começar com aquilo que Deus fala para os pais. Quantos pais nós temos aqui hoje? Você é pai? Levanta a mão, bem alto se você é pai, tá? Olha só. Hoje a igreja ficou repleta nos 3 cultos com muitos pais, graças a Deus pela sua vida. E no livro de Miqueias, Deus fala que no Miqueias capítulo 6, verso 8, Deus diz, né, que Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor exige de ti, que pratique a justiça, que ame a fidelidade e que ande humildemente com o teu Deus. Deus quer que os homens sejam bons pais. Infelizmente, a cultura que colonizou o Brasil é uma cultura que trouxe muitas coisas boas. Trouxe alegria, trouxe beleza, mas trouxe uma coisa terrível, uma maldição para o Brasil, que foi uma cultura antifamília. A cultura que foi imposta pelos costumes, pelos que colonizaram o Brasil, era uma cultura mulherenga, onde não havia fidelidade, onde os homens tinham muitas famílias, e isso inclusive era encorajado pela coroa. Você nunca estudou isso na história, nos livros brasileiros, mas nos livros de história do Brasil, publicados na Europa, você lê sobre os benefícios que homens tinham na questão de impostos, se eles também constituíssem, porque a ideia dos colonizadores era vir para cá só o homem, a família ficava lá na terra natal, o homem vinha para cá, explorava a terra, levava a riqueza, e depois no final da sua vida ia viver bem com a sua família. Enquanto isso, a coroa, né, incentivava o adultério, né, incentivava as múltiplas famílias com isenções de impostos para quem tivesse filhos com as índias nativas e com as escravas. E por isso o Brasil ficou com essa cultura mulherenga. A coroa fez isso porque eles queriam encher o Brasil, esse território imenso, que era o maior território de todas as colônias, era o maior de todos, muito maior do que as colônias espanholas, que depois formaram os países como Bolívia, Chile, Argentina, Venezuela, etc. Mas com medo de invadirem, então a coroa portuguesa incentivou essa multiplicação de filhos com as indígenas e com as escravas. E desde lá, essa cultura mulherenga que tem destruído a família. Resultado disso hoje é que 40% das crianças não vão ser criadas com o pai presente. Muitos de vocês, são consequência dessa tragédia cultural que foi nos dado pela coroa, a maldição da coroa sobre a sua colônia. Então ficou essa cultura. Mas nós entendemos o seguinte: o ser humano, ele é diferente dos animais. Os animais nascem e morrem e são extintos, vão embora, evaporam. O ser humano, porém, ele foi criado na imagem e semelhança de Deus. E a primeira qualidade dele é que ele é imortal. Uma vez nascido, ele vive para sempre. E ele vai viver para sempre, a Bíblia diz, em um de 2 destinos. O destino que Deus escolheu e Deus gostaria e pelo qual Ele criou você, o céu, a conjunção do céu e da terra, junto com a própria pessoa de Jesus, hoje em carne também. Esse é o destino que Deus queria para todo ser humano, mas existe um segundo destino que Satanás quer para todo ser humano, que é a ausência da presença de Deus, o lago de fogo, o grande abismo. E todo ser humano, toda pessoa que nasceu, toda criança que foi gerada,
vai passar o seu destino, vai passar toda a sua eternidade em um desses dois destinos. Ou número 1, aquele que Deus quis, ou número 2, aquele que Satanás quis. Entendendo a importância, então, Deus, quando construiu a família, ali o berço onde seriam criados os filhos, as crianças, Deus, diferente de muitos animais, onde o homem é apenas o reprodutor e depois a mãe cuida de tudo, Deus colocou os dois para trabalharem junto, com uma unidade, trabalhar em conjunto, entendendo que o ser humano ele tem muito mais a desenvolver do que apenas o corpo, o físico, a sobrevivência. O ser humano, além do corpo, que já é um trabalho árduo, ainda tem a parte da alma, do caráter que tem que ser desenvolvido, tem que ser construído, e tem a parte do espírito, que determina para qual destino você vai. E por isso Deus então colocou homem e mulher. E Satanás então ele tem lutado, começando pela nossa cultura, essa maldição que nós herdamos da coroa, de propagarem esse jeito mulherengo, de infidelidade, de adultério. Então nós já temos isso, e acima disso, aí nós também recebemos a cultura de machão, o machismo. E o machismo foi uma forma que Satanás usou para separar, uma fenda que separou homens de mulheres. As mulheres se tornaram inimigas dos homens, os homens inimigos das mulheres, os homens usando as mulheres como praticamente escravas ou capachos, e ficou aquela segregação e com violência. E depois, nos anos 60, começou um outro movimento tão mau quanto o machismo, chamado feminismo, que continua com aquela filosofia amazônica, onde as mulheres usavam os homens só para reproduzir, e depois os homens se tornavam inimigos e elas caçavam e matavam os homens, e afugentavam os homens. E nessa cultura, talvez folclórica, mas que fala muito bem da nossa sociedade, de novo Satanás conseguiu abrir uma fenda para dividir essas duas pessoas maravilhosas, o marido e a mulher, a mãe e o pai, para não fazerem o trabalho destinado por Deus. E por isso, nós temos essa tragédia. 45% das crianças vão ser criados sem pai, ponto final. Daqueles outros 55% vão ser criados com, grande parte, mais ou menos 25%, vão ser criados com pais que não são seu pai biológico. E daí vem toda a questão do abuso, que muitos de vocês conhecem de perto. Deus não planejou a vida assim. Então hoje eu quero falar para os pais, porque o nosso problema maior hoje é com pai do que com mãe. E Deus, Ele fala, e eu dou graças a Deus que nessa igreja, a paternidade é levada muito a sério, e nós temos pais sérios, nós temos pais de honra e de caráter, que agradam a Deus nisso aí, e nós precisamos disso. E eu quero falar para você hoje, conversar sobre 5 coisas que Deus quer de ti. Nós vamos dissecar esses versículos de Miqueias e vamos dar um zoom e vamos olhar de perto algumas coisas práticas que Deus quer de você, papai. Primeiro, faça assim com o coraçãozinho, faz o coração aqui, coloca aqui no peito. Que Deus quer que você ame a Deus sobre todas as coisas. Deus tem que ser número 1 na sua vida. Papai, Deus tem que ser número 1 na sua vida. Deus tem que ser número 1 na sua vida. A Bíblia fala isso. A Bíblia diz que você tem que amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Deus quer ser prioridade. Em Mateus capítulo 6, verso 33, Deus ainda diz assim, Jesus diz assim: e quem fizer isto, quem colocar como prioridade Deus, quem amar Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, Deus vai cuidar do resto.
Deus vai cuidar das suas finanças, Deus vai cuidar da sua saúde, Deus vai cuidar da sua família, Deus vai cuidar do resto, quando você ama a Deus acima de todas as coisas, mais do que o seu trabalho, mais do que os seus esportes, mais do que o seu lazer, mais do que o seu descanso, mais do que os seus amigos. Quando você ama a Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão supridas. Promessa do próprio Deus. Número 2. Segunda coisa que Deus diz para os pais, homens, não estão falando de pai, não estão falando para a mãe hoje, estão falando para os pais. Deus quer que você ame, coloque de novo aqui, o coraçãozinho aqui no peito, ame a sua esposa. Deus quer que você ame a sua esposa, não a esposa do outro, né? Deus quer que você ame a sua esposa. Efésios capítulo 5, tem uma passagem bastante extensa que fala sobre esse assunto. Também aparece em Colossenses, mas nós vamos ler aqui de Efésios 5, onde Deus manda os maridos amarem as suas esposas. Isso é uma ordem de Deus. Se você quiser que a sua vida vá bem, se você quer ter sucesso a longo prazo, você quer os seus filhos no céu, você precisa amar a mãe dos seus filhos. Você precisa amar a sua esposa. E no capítulo 5, começando com o verso 25, diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher. Agora ele vai dizer o quanto, como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Aprendemos em 1 João capítulo 3, verso 16, que amor é dar a sua vida. Homens, para você amar a sua esposa, você vai ter que entregar a sua vida, você vai ter que passar tempo, você vai ter que servir, você vai ter que ajudar, você vai ter que se desgastar por ela. Isso é amor. Se ela precisar de ajuda limpando a bunda do filho, então vá limpar a bunda do filho. Se ela precisar de ajuda lavando louça, você vai lavar a louça. Se ela precisar de uma mão de carinho para reafirmar que ela é importante nesse papel, nessa vida, então dê a sua mão. Respeite, honre, abre a porta para ela. Prefira, proteja, cuide, honre essa sua esposa. Ame a sua esposa. Continua Deus falando aqui, para santificá-la, para torná-la especial, purificado pelo lavar de água mediante a palavra, e para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, falando do que Jesus fez por nós, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, santa, inculpável. Da mesma forma, maridos, entregue a sua vida, se desgaste, se empenhe, se esforce em amar a sua mulher como o seu próprio corpo. E eu sei que você diz assim: pastor, mas você não conhece a minha mulher. Sim. Graças a Deus que eu não conheço a sua mulher, tá? Só pelo seu testemunho eu já fico horrorizado com o que ela deve ser. Mas eu te digo uma coisa, foi você que escolheu ela, e talvez na verdade foi você que transformou ela nessa monstra que ela é, né? Deus diz: ame a sua mulher. Muitas vezes a mulher, ela começa bem, a maioria, principalmente a mulher nortista. A mulher nortista, ela paparica o marido, né? Por isso que os estrangeiros vêm para cá e ficam doidinhos com as mulheres, né? Inclusive os paulistas vêm para cá e ficam doidinhos com as amazonenses. Por quê? Porque as mulheres elas são muito paparicadoras, elas são muito carinhosas, muito afeto, muito carinho. E o homem gosta disso. Então o que aconteceu se ela é essa monstra agora? Alguma coisa aconteceu. E a única mudança na vida dela foi você. Homens, o seu trato com a sua mulher vai influenciar como ela vai desenvolver como mãe, como esposa. Por isso é importante você amar, como Deus disse: ame a sua mulher, dando-se por ela, ajudando, deixa de ser machão, né? Porque vai ter muito machão que os filhos vão para o inferno. Satanás, ele quer criar essa fenda, ele quer criar essa inimizade, porque ele quer os seus filhos. Ame essa mulher, ajude na criação dos filhos, ajude nas tarefas de casa, ajude a sua mulher, ainda mais nessa idade moderna, onde muitas mães
trabalham também para ajudar o marido a sustentar a família, que Deus coloca como dever do homem. Terceiro, já falamos que Deus quer que você o quê? Ame a Deus sobre todas as coisas. Segundo, que você ame, o homem nem gosta de fazer isso aqui, né? Ame a sua esposa. Isso aqui é para você lembrar, né? Vocês não são tão inteligentes assim não, entendeu? Não estão nem fazendo anotação. Quem está fazendo anotação, eu estou vendo, são as mulheres. Depois vão passar para você, né? Com exceção de alguns aqui, né? Alguns agarraram agora a caneta da esposa, né? Mas terceiro, Deus quer que você ame os seus filhos. Que você ame os seus filhos. Vamos dizer que Deus quer que você ame os seus filhos. No livro de Provérbios, eu já vou dizer, caso eu esqueça, Deus diz que o homem deve instruir o seu filho. A tarefa de instruir os filhos é da mãe, mas Deus designa como principalmente tarefa do homem, principalmente os meninos machos, os meninos. Tarefa do homem instruir, inclusive nesse livro de Provérbios, tudo o que você precisa saber para instruir o seu filho se encontra nos primeiros 7 capítulos de Provérbios. Se você não ensinar mais nada, fora os primeiros 7 capítulos de Provérbios, você vai ter um bom filho. Deus entendeu que o homem é simples, o homem não é muito complicado. Se você falar mais de uma coisa, o homem não lembra, né? Eu já falei isso, a mulher às vezes diz, você não vai me ajudar, o que você quer? O que você quer, meu bem? Aí ela diz, olha, eu quero que você pegue os pratos que estão sujos, que você lave, que você deve deixar na pia, que você pega isso aqui, você vai enxugar, depois vai botar isso aqui lá no armário, e depois você vai pegar ali do armário, você vai trazer para cá, você vai tirar a água da geladeira, e o cara está assim. O homem só consegue lembrar uma coisa por vez, né? Tem que falar assim, pegue os pratos sujos e coloque na pia. Aí ele vai lá, isso aí ele consegue fazer, entendeu? O homem é simples, Deus fez o homem simples. Aí quando ele tiver terminado isso aí, você diz, agora meu bem, né? Com seus braços fortes, pegue agora e lave essa louça, para a louça suja ficar limpa, faça um milagre, né? Quando terminar ali, você tem que dizer, agora meu bem, que está tudo limpinho, seque por favor, né? Aí ele vai conseguir fazer. Agora você fala um monte de coisa de uma vez. Então por isso que Deus ele coloca bem simples. Tudo o que vocês precisam, homem, para instruir bem os seus filhos. 7 capítulos só. Tem a Bíblia enorme, com milhares de páginas e versículos. E você só precisa saber de 7 capítulos para instruir bem o seu filho. Por isso que eu coloco, anote aí, porque depois vai ser, eu entendi que a Bíblia fala onde eu tenho que, mas eu me lembro nem o livro, nem o capítulo, né? Anote aí, Provérbios capítulo 1 a 7, são 7 capítulos. No capítulo 4, inclusive, ele diz, quando eu era pequeno, de coração tenro, maleável, em período de formação, meu pai me colocava no seu colo e me passava essas instruções. Ou seja, é quando o garoto tem 2, 3 anos, 4 anos, que você precisa instruí-lo nessas coisas. Você não precisa, você não vai começar com 12 anos. Você tem que começar com 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, para moldar o caráter. E você vê que as crianças aprendem muito mais do que você imagina, do bem e do mal. Então, ele me colocava no seu colo e me ensinava, me dava essa instrução. Essa pessoa a quem Salomão se refere, na verdade é o Davi, com os seus erros, com suas dificuldades. Uma coisa, ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele pegava o seu filho Salomão e colocava no colo, colocava no joelho e dava essa instrução. Essa instrução do capítulo 1 a 7 é o que Davi passou para Salomão. E se você perceber, quando você olhar, você que é mais teólogo, na verdade ali é Deus falando para o pai falar para o filho. Deus tratando você, papai, como o filho dele, para você passar isso para o seu filho. E criar um bom filho, um bom homem. Bem, para você poder influenciar o seu filho, para você poder criar e instruir o seu filho,
O elemento número 1 que você precisa chama-se tempo. Você não pode criar um filho sem tempo. Palavras, elas entram num ouvido e saem pelo outro. Né? É o exemplo que ensina. Existe um provérbio latino que diz assim: as palavras instruem, as palavras influenciam, mas o exemplo arrasta. É o seu exemplo que, na verdade, vai moldar o caráter do seu filho. Ele vai ser quem você é, o que ele viu você ser. E se você não estiver presente, ele não vai ver, ele vai imitar uma outra pessoa, e muitas vezes uma pessoa não tão boa. Vai imitar um colega, vai escolher um outro modelo para a vida dele. Você tem que passar tempo, e para isso você tem que se abdicar, às vezes da sua diversão, às vezes do seu jogo, você tem que se abdicar, mas você tem que lembrar que essa criança é um ser eterno com um de dois destinos, e você é o principal influenciador, no destino 1 ou destino 2. Você precisa de tempo. Ontem na minha aula, tem uma música do Harry Chapin, um cantor agora já falecido, que todas as músicas deles muito bem elaboradas e contam uma história. E uma das histórias uma das músicas em inglês diz, eu quero ser como você. Eu quero ser como você. E a história contada na música é que a criança nasce, alegria, o casal casa, a criança nasce. E o pai, ele trabalha muito, trabalha viajando e trabalha muito. A criança aprende a andar quando o pai está viajando, quando está longe de casa. O filho aprende a falar quando o pai está longe de casa. Mas o pai era o herói do filho e o pai gostava do filho. Quem é o pai que não gosta do filho? Mas o problema é que ele não tinha tempo para passar com o filho. Aí na segunda estrofe, ele já tem 10 anos, ele chega para o aniversário dele, dá uma bola, né? Que o homem acha que resolve tudo dando um presente, pagando as coisas, e ele dá uma bola e o garoto diz assim: aí papai, você vai me ensinar a jogar? Vamos jogar. Ah, filho, eu queria muito, mas eu estou muito ocupado, hoje não dá, mas olha, quando der nós vamos, vai ser legal, um dia desse nós vamos jogar, Aí vem a próxima estrofe. Próxima estrofe, ele já está na faculdade, já foi para a faculdade, ele volta para casa de férias, e o pai diz: ô meu filho, agora o pai já está ficando mais velho, já tem uns 50 anos, ele está começando a pensar mais na vida, já está pensando em aposentar. E aí meu filho, vamos sentar, vamos conversar um pouquinho sobre as suas aulas. Ai pai, eu gostaria muito de conversar com você, mas é o seguinte, na verdade eu tenho uma namorada e me empresta teu carro, que eu preciso levar ela para o cinema. Em cada refrão aí você tem a música do filho dizendo: pai, eu quero ser como você quando eu crescer. Pai, eu quero ser como você quando crescer. E finalmente você tem agora o homem aposentado, já velho, na cadeira de embalo. E ele liga para o filho um dia com saudade do filho, diz: ô filho, faz tanto tempo, quando é que a gente vai poder se juntar para fazer uma visita, matar os velhos tempos? E o filho diz: eu adoraria, pai, mas meu novo trabalho está uma dificuldade, está um problema, cheio de bronca, e minha esposa também está com problema, meu filho está doente, eu gostaria demais, mas não dá. Mas olha, quando a gente conseguir um tempinho, eu vou aí fazer uma visita, e aí vai ser muito legal. E quando ele desliga o telefone, o pai disse: o sonho do filho aconteceu. Ele era igualzinho o pai. O seu filho vai ser igual a você. Sabe por que eu estava hoje, meu pai com 94 anos, esteve aqui no culto das 10h30, e eu nunca ouvi em 64 anos, ele tem 94, aí você calcula a minha idade, se você for bom de matemática. Eu sei que eu não aparento isso, e as pessoas muitas vezes querem saber, né? Mas pense bem, meu pai tem 94. Então agora que eu estou em 2/3 da minha vida, né? Entendeu? Meu bisavô viveu até os 105 anos, né? Então, meu pai estava ali, eu olhando, eu pensei assim: eu nunca ouvi meu pai
nos 64 anos que eu conheço, nunca ouvi ele falar um palavrão. E adivinha? É por isso que eu não falo palavrão. Algumas vezes eu ouvi meu pai se irritar um pouco. E adivinha? De vez em quando eu me irrito um pouco. Você entendeu? Você está imprimindo o caráter, e inclusive muita parte da personalidade na vida do seu filho. Você é importantíssimo, pai. Não deixe outra pessoa imprimir isso, a não ser que você não preste aí, por favor, né? Mas você está imprimindo, você tem uma oportunidade de você se reproduzir na vida dos seus filhos. Mas para isso você precisa de tempo, você tem que sacrificar, ou isso ou aquilo, mas você precisa de tempo com seu filho, para poder instruir, para você poder criar nos caminhos que Deus quer. Deus estampou a sua imagem, a imagem de Deus sobre o seu filho, mas é você que vai desenvolver esse caráter, fazer dele um bom filho. Cuidado para não discipliná-lo em ira, cuidado para não frustrar o seu filho. Deus adverte isso também logo em seguida aqui em Efésios. Número 4, já aprendemos, vamos revisar. O homem precisa, Deus quer que o homem o quê? Busque, ame Deus sobre todas as coisas. Que o homem ame a sua esposa, que o homem ame os seus filhos, e por isso você precisa de tempo. Número 4, Deus quer que você seja um homem íntegro, um homem de caráter, um homem honesto, um homem que fale a verdade, um homem justo. Você pode até enganar as pessoas, a sua família pode ficar muito tempo sem saber, mas um dia eles vão descobrir se você é desonesto, um dia vão descobrir que você é ladrão, um dia vão descobrir que você é mentiroso, um dia vão descobrir. Gente, Deus quer que você seja íntegro, você seja honesto, você fale a verdade, você seja justo, você seja correto nos seus afazeres, nas suas negociações. Que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Que você seja íntegro. E finalmente, número 5, Deus quer que você seja um bom modelo dele para o seu filho. Os psicólogos descobriram através de pesquisas, isso muitos anos atrás, que a criança, que o ser humano, o adulto, ele vai ter uma impressão de como é Deus, de acordo com o tipo de pai que ele teve. Entre 2 e 4 anos, começa a se formar o conceito de Deus, né? Talvez agora na era pós-cristã, em alguns países está mudando, porque nem Deus é falado, a não ser o nome em vão ou com palavrões, mas na cultura até alguns anos atrás, onde havia esse cristianismo, e certamente nossa cultura ainda tem muito cristianismo, uma base cristã, graças a Deus. Então aquela criança, ao ouvir falar de Deus, ela vai criar uma impressão entre 2 e 4 anos, de como é Deus se espelhando em como você é. Se você é um pai ausente, você é um pai que abandonou, vai criar uma ideia de que Deus é um Deus ausente, é um Deus que não se importa. Existe um Deus, sim, mas é um Deus quase um Deus dos agnósticos, um Deus que não intervém, um Deus que não cuida, um Deus lá distante, longe. Se você é um pai que só sabe bater, você só disciplina em ira, você é um pai violento, você é um pai abusivo, seu filho vai ter uma impressão de Deus, vai criar um conceito de um Deus irado, e nunca vai entender esse lado do amor de Deus. Se você é um Papai Noel, só falta a barriga e a fantasia, tudo e você não vê, você não corrige, deixa levar tudo, vai levando a vida do jeito que der. O filho vai achar também que Deus é um Deus que não está nem aí para as dificuldades, para os pecados, que tudo vale, no final vai dar tudo certo. Que é uma mentira, e seu filho vai para o diabo, para o inferno, para o destino número 2. Então, é importante que você seja um bom modelo para o seu filho, de quem é Deus.
Por isso que eu dou graças a Deus por esse grande número de homens que nós temos aqui na igreja. Homens que levam a sério essa tarefa. Eu parabenizo você e continue fazendo isso. Entendendo isso, às vezes as pessoas perguntam, por que não tem pastora aqui? Por que não tem muita mulher no palco falando? E justamente porque Deus fala que não deve. Mas isso não casa mais, não é mais politicamente correto. Eu sei que não é politicamente correto, mas é biblicamente correto. Porque Deus entende que a questão de religião, a questão de contato, de ligação com Deus, sempre foi uma coisa feminina, é mais fácil. Geralmente as igrejas estão lotadas de mulheres, sim? E pouco homem. Deus, na cultura que ele cria entre o povo de Israel, ele diz, não, a questão de levar a parte religiosa tem que ser do homem, porque senão os filhos não seguem. Uns 2 anos atrás, conversando com um dos pastores, presidentes talvez a maior denominação do Brasil, entre os evangélicos, ele disse, Davi, a gente perde os nossos meninos, principalmente os meninos. Nós perdemos nossos meninos quando completam 12 anos, eles vão embora, vão para o mundo, não vêm mais para a igreja. Por quê? Porque é só a mãe que traz, não é o pai. E aos 12 anos eles conseguem se impor um pouco, a mãe já não quer, com medo de chateá-los e criar uma aversão à igreja, as mães já não insistem mais e os meninos vão para o mundo, e Satanás domina. Mas por quê? Porque os pais, os homens, não são os líderes religiosos. Deus quer que você seja o líder religioso da sua casa, não a mulher. É você que deve acordar mais cedo no domingo e dizer, olha, vamos, está na hora. É você que precisa incentivar, é você que precisa fazer parte. Eu amei aquele diálogozinho, que era um pai falando com, foi filho ou filha, nem me lembro, filho, perguntando assim, aonde é que você aprendeu essa música? Entendeu? Isso mostra para mim que tem um pai, eu não sei quem é esse pai, mas parabéns, que se envolve nas coisas, que ajuda com as tarefas, que ajuda nas meditações, que se interessa pelo desenvolvimento espiritual do seu filho. Esse filho, muito provavelmente, vai para o destino número 1. Se envolva na vida dos seus filhos, isso é importante. Tire tempo para isso. Seja um bom modelo de Deus. E que Deus abençoe você nessa conquista, nessa tarefa de ser um bom pai. Eu queria que todos os pais se colocassem, inclusive no auditório excedente, se colocassem de pé. Todos os pais em pé. Todos os pais em pé. Nós vamos orar por você. Olha só aí nos excedentes, uma turma muito bacana, muito bonita, grande, de paz, aqui no auditório, na galeria. Se o seu pai está aqui, você é filho, vá ali para perto dele, bote a mão no ombro dele, bote a mão no ombro dele, pegue na mão dele, sei lá, encosta seu pé na perna dele, alguma coisa, algum gesto, algum toque de carinho, anunciando a sua presença. E nós vamos orar pelos nossos papais. Oremos. Pai querido, como é uma honra para ti, eu sei, e te agrada, ver tantos homens aqui, pais, que estão aqui na tua igreja, aprendendo, participando, trazendo os filhos, e que aqueles que estão só de visita, porque os filhos cantaram hoje, que isso se torne uma prática, e que eles se tornem realmente líderes nessa parte religiosa, que eles façam, Senhor, aquela parte tão importante de apontar o caminho para o destino número 1, para o caminho de Deus, o caminho de Jesus Cristo. Pai, supra todas essas necessidades. Pai, que eles possam realmente entender estas coisas que Tu queres de cada homem, de Te amar em primeiro lugar, de amar a sua esposa, de amar os filhos, de serem íntegros e de serem bons modelos de Ti para os seus filhos, bons espelhos.
E Pai, supra as necessidades. Aqueles que trabalham demais, Senhor, supra. Senhor, acréscimo para que eles possam realmente. Mas que eu sei que Tu primeiro exiges a fé, que primeiro eles renunciem essas coisas que preenchem todo o seu tempo. E não deixa tempo nem para Te amar, nem amar a esposa, nem amar os filhos. Que eles possam confiar em Ti, como testemunhos que eu ouvi nesse dia. De pais que tomaram decisões difíceis e que, Senhor, Tu abençoaste no resto, como a Tua palavra promete. Todas essas coisas serão acrescentadas. Pai, que eles continuem com coragem, Senhor, a ser um espelho para os seus filhos, a serem, Senhor, um tutor, um instrutor, um professor, Senhor, na sua simplicidade, na simplicidade masculina, mas que eles possam proteger essas pequenas vidas eternas, vidas imortais, para que todos os seus filhos, se encontrem um dia no destino número 1, o destino que Tu preparaste para nós, e que seja uma alegria eterna, de saber que aqueles que foram gerados de nós, estão no destino para o qual criaste a humanidade. Pai, abençoe cada um aqui, proteja contra a mulher imoral, contra a adúltera, proteja contra as artimanhas do inimigo, proteja contra a corrupção, proteja, Senhor, esses homens, para que eles sejam bons pais. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Pode sentar.